Hoje eu vou falar com vocês a respeito dos alimentos naturais. Então, a gente chama de alimento natural, mas na verdade são aquelas marmitas que elas podem ser congeladas ou não, né? Aquelas marmitas próprias para o fornecimento para os animais de estimação. A ideia aqui não é comparar, não é mostrar quais são os prós, os contras em relação ao alimento industrializado, o que é melhor, se é o alimento natural ou se é a ração. Não é isso. Da mesma forma que eu fiz um outro vídeo falando dos cuidados que você tem que ter ao selecionar um alimento industrializado, eu vou falar aqui nesse vídeo quais os cuidados necessários quando você vai selecionar um alimento natural para o seu animal. Então, primeiro, é fundamental você saber que resto de comida não é alimentação natural. Então, você fazer a sua refeição e fornecer o resto de comida, ou fazer a sua alimentação e fornecer uma parte dela para o seu animal, isso não é alimentação natural, tá? Um alimento natural para cães e gatos, ele tem que ter todos os ingredientes, todos os nutrientes necessários para suprir as necessidades desse animal. Então, é muito importante que esse profissional que esteja elaborando esse produto, que ele tenha conhecimento da nutrição animal e da fisiologia animal. Então, nós seres humanos somos diferentes dos animais e cães e gatos também são diferentes. Então, é super importante esse conhecimento. Esse é o primeiro ponto. E um ponto muito importante é que, infelizmente, ou felizmente para alguns, né, as indústrias, os responsáveis por produzir esses alimentos para cães e gatos de forma natural, eles estão isentos de registro junto ao Ministério da Agricultura. E o ponto negativo dessa isenção é que o Ministério da Agricultura não tem conhecimento de quem são esses fabricantes e como que essas pessoas produzem. Então, se essa pessoa tem ou não conhecimento para estar formulando esse alimento, se essa pessoa, ao formular esse alimento, se ela atende às boas práticas de fabricação, ou seja, se ela produz esses alimentos de forma segura a serem fornecidas para os animais, tá? Então, quando eu digo de forma segura, é assim, a gente não consegue ver bactéria, a gente não consegue ver micotoxinas, então às vezes não tem o fungo, mas tem a micotoxina. Então, é muito importante você adquirir de um fornecedor confiável em relação às boas práticas de fabricação e confiável em relação à questão nutricional. Se naquele alimento tem todas as vitaminas, todos os minerais, todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento adequado do seu animal. Porque assim, às vezes você está fornecendo e fala assim, não, meu animal tá bem, o pelo dele tá com brilho, ele tá super bem, ele gosta muito mais dessa ração, desse alimento, enfim. Só que eu um dia ouvi uma comparação e eu acho ela assim bem pertinente, que é a questão do fast food. Enquanto o animal é jovem, uma pessoa é jovem, né? Uma pessoa jovem, ela pode comer fast food todos os dias e ela tá bem e tudo mais. Esse resultado, ou esse reflexo dessa alimentação, ou desse estilo de vida, você vai ver no futuro. E o mesmo acontece com os animais. Então, quando ele é jovem, você fornece e tá tudo bem. Ele tá indo. O problema vem mais tarde, com a deficiência desses nutrientes, com os problemas que isso pode acarretar mais para frente, né? Quando ele estiver já mais velhinho. Então, muito cuidado em relação à seleção desse fornecedor, que seja realmente alguém de confiança. E atenção em relação aos rótulos, tá? Porque embora esses fabricantes eles não tenham que ter registro junto ao Ministério da Agricultura, eles têm que seguir todas as regras, todas as legislações do Ministério da Agricultura. Então, o rótulo, ele tem que ter todas as informações que um rótulo de um produto industrializado. As boas práticas de fabricação, elas devem sim ser cumpridas. Que, infelizmente, como elas não são... Esses estabelecimentos eles não são registrados, então não tem fiscalização. A fiscalização ela só ocorre quando tem uma denúncia ou quando tem algum surto, algum problema de doença, e aí com isso o Ministério da Agricultura ele é acionado. Então, bastante atenção em relação a isso. E um outro ponto bem importante é em relação às indicações. Então, os fabricantes, os fornecedores, os produtores desses alimentos naturais, eles não podem fazer nenhum tipo de indicação para questões fisiológicas ou qualquer tipo de distúrbio nutricional. Então, por exemplo, para obesidade, para problema renal, enfim. Se ele tiver qualquer tipo de indicação, é obrigatório que ele tenha um registro junto ao Ministério da Agricultura, tá? E aí, esses são os pontos de observação. Observando tudo isso, tendo conhecimento de quem está formulando, né, esse produto para o seu animal, não tem problema nenhum. Se ele supre todas as necessidades, é um alimento realmente mais palatável, que vai ter uma aceitação melhor e tá tudo bem.